Vamos então nos alimentar, abrindo a Bíblia Sagrada nos Salmos. Falei que hoje o senhor está abrindo com Salmos no culto de devoração. Está vendo que bênção? É bênção todo culto, né, amados? Não importa se a palavra vem forte, se ela vem para nos ajudar. Aliás, eu até prefiro quando ele nos exorta, porque ele diz na palavra dele que ele só exorta quem me ama, só disciplina o filho que ama. Então, eis-me aqui, o senhor me disciplina cada vez mais. Amém? Então, vamos lá. Salmo 145. Foi o mesmo que nós lemos na abertura, viu, amados? Salmo 145 foi lido ali antes do louvor. És o Deus fiel, né? Então vamos repetir de novo esse cântico escrito por Davi, cheio do Espírito Santo. Salmo 145, versículo 13. Estamos juntos de novo? O teu reino é eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas, e é bondoso em tudo o que faz. Vamos orar agora para o discernimento, que lá foi uma oração para a abertura do culto, né? Em agradecimento de termos chegado aqui, de estar sendo levado o som e a imagem através da rede social. Agora é uma oração para discernimento da mensagem. Vamos falar com Deus? Santo Deus, mais uma vez unimos a nossa oração agora para um propósito, que venha a tua unção para nos dar discernimento da mensagem, porque a mente humana não consegue entender as coisas, Senhor. Mas se o Senhor nos ajudar, nos trazendo a unção do discernimento, sairemos daqui totalmente renovados, fortalecidos e cheios da tua graça, com o entendimento, porque a tua palavra diz que o Senhor deseja que nós todos cresçamos no teu conhecimento, e o teu povo sofre por falta de entendimento. Então que nós possamos essa noite realmente crescermos nesse entendimento, no crescimento e entendimento, para que nós possamos ser instrumentos de honra na tua presença, em nome de Jesus. Amém? Então vamos ler de novo? Salmo 145, versículo 13. O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas, e é bondoso em tudo que faz. Aleluia. Amada igreja, hoje nós seremos bem objetivos quanto à mensagem. Vocês vão perceber que ela vai ser bem objetiva. Hoje iremos falar de algo muito importante, da fidelidade de Deus em cumprir as promessas que Ele tem para nós. Vimos que no Salmo 145, como eu disse há pouco, Davi, pelo Espírito Santo, ele escreve um cântico. A teologia não consegue explicar qual o contexto desse salmo. Tudo a teologia dá ali uma explicação, né, teológica, óbvio, sobre o contexto. No Salmo 145 não há uma explicação teológica, há conclusões que eles tiram. Mas o que eu posso afirmar para os irmãos, que nesse momento Davi está sendo usado por Deus, né, para trazer uma mensagem, pelo Espírito Santo, para trazer uma mensagem ao povo, dando ali registros dos atributos de Deus, do seu amor, da sua fidelidade, amém? Da sua proteção para com o povo que Ele separou. Isso desde o Velho Testamento, onde Ele separa Israel, e hoje Ele separou um povo, que é o povo que vai subir para a Nova Jerusalém. Amém? Amém. Então, salmista Davi aqui é Davi escrevendo um cântico, e o objetivo maior dele é isso aí, é anunciar os atributos de Deus. Se você ler o salmo inteiro, você vai ver que ele fala o tempo todo dos atributos de Deus. Eu citei alguns apenas, o amor dele, a proteção dele, enfim, como um Deus que cuida e zela pelo seu povo, pelo povo que Ele separou. Diga amém? Você faz parte desse povo? Então diga para o teu irmão do lado, Deus está cuidando de você. Amém? Deus está te protegendo. Diga amém? Aleluia. Observe que é dito lá no Salmo, se eu ler de novo, vocês vão perceber que é dito que Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Amém? Só que isso, amados, já que nós estamos num culto de libertação, vamos aproveitar então, nos libertar de certos enganos. Isso leva a mente humana a ter um entendimento equivocado da palavra. Muitos entendem que, nesse momento, Deus é como um Deus, como um pai da terra, que está ali mimando os seus filhos e pronto a atender todos os seus caprichos, os caprichos dos seus filhos. E não é bem assim. Na verdade, Deus é um pai zeloso, que tem como objetivo principal do seu zelo é fazer com que os seus filhos não percam a vida eterna. Vocês entendem, amado?
E para isso ele vai muitas vezes ter que agir com severidade. Ele vai agir com severidade, muitas vezes, como um pai zeloso. Quando se fala zeloso, não é um pai negligente que, de qualquer maneira, fica só querendo agradar. Porque, infelizmente, nós vivemos uma geração que é isso que está acontecendo. Muitas vezes nós vemos os pais querendo se livrar dos problemas, empurrando para os filhos brinquedos, dando coisas para eles, né? Hoje fala-se um celular, você vê crianças com o celular na mão. Hoje de manhã, logo de manhãzinha, eu fui acordado com uma imagem que eu fiquei chocado. Não era umas 6 e pouco da manhã, um pai levando uma criança para a escola. Havia no bagageiro de trás da moto, essas caixas pequenininhas que transportam alguma coisa, e encostado na caixa estava uma criança. No máximo, era uns 6, tinha uns 8 anos, entre 7 e 8 anos, mais ou menos, pelo biotipo dele, pelo físico dele. E estava descendo, a moto passou por mim, eu estava lá no fora, a moto passou assim. Eu fiquei observando o pai, seu pai, né, no guidão, pilotando, a criança entre a caixa, encostado na caixa, e sem segurar o pai, solto, com o celular na mão, digitando. Meu Deus, eu olhei aqui e fez Jesus. Porque a situaçãozinha ali, a criança vai pro chão, né? Porque ela está solta, o celular na mão, e foi, passou, eu fiquei acompanhando. Eu fiquei acompanhando até onde foi. E a criança passou, foi embora. Então, hoje os pais de hoje, infelizmente, para mimar os seus filhos ou para se livrar de problemas, fazem isso, dão o celular na mão da criança e vamos que vamos, né? Enfim, o Deus Pai, Criador, não é assim não. Esse Pai, ele é zeloso mesmo. Ele fala que se tiver que exortar, ele vai exortar. Se tiver que deixar de castigo ali, pensando no cantinho, vai fazer isso constantemente, até que você está preparado para ir para a glória com ele. Diga amém? Então, vamos lá. A morte do corpo, amados, é algo que foi decretado por Deus, a morte do corpo. Vamos estar numa outra parte agora. Já que nós falamos de morte eterna, eu tenho que explicar que a morte física, todo mundo sabe disso, todos vão passar por isso, a não ser a geração do arrebatamento, que não vai ver a morte mesmo, né? Vai passar direto, né? Direto daqui para a eternidade. Que bênção será essa geração, né, amados? Se é a gente, que maravilha, mas vamos conseguir. Mas a morte do corpo é algo decretado por Deus na própria Escritura, por causa do pecado. Então, cada carnalidade do homem, então Deus decretou que o homem não viveria mais, que o seu espírito não habitaria mais o tempo todo na carne humana. Está lá em Gênesis, capítulo de número 6 e versículo 3. Eu vou ler para os irmãos, para vocês verem que está decretado por Deus. Então, não volta atrás não. Há um tempo determinado para a vida humana. Não era para ser assim, né? Deus não criou para isso. Capítulo 6 e versículo 3 de Gênesis vai dizer assim, presta bem atenção. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias então serão limitados a 120 anos. Olha aí. Então Deus nesse momento limita, ali deu uma ordem, é um decreto real, um decreto de um rei do universo, do Criador. O homem não vai passar de 120 anos a partir de agora, porque é carnal. E disse Deus que colocou isso em prática, de lá para cá, ninguém mais viveu como vivia antigamente, né? Deus então, amados, depois dessa queda do homem, que isso aconteceu na queda do homem, né? Por causa da queda do homem, né? Adão e Eva. Depois dessa queda de Adão e Eva, que foi o primeiro casal humano, Deus então elabora um plano perfeito. Até tem um louvor do Ministério Boa Obra Nova aqui, né? Que é plano perfeito. Ele elabora um plano perfeito de resgate das nossas almas, já que o corpo está condenado à morte mesmo, né? O corpo vai perecer, vai voltar do pó, ele voltará para o pó, né? Mas ele elaborou um plano perfeito para resgate das almas, salvação das almas, glórias a Deus. E aí então entra a sua justiça. Aí eu quero que você entenda a justiça de Deus. Vamos lá, onde está a justiça de Deus? Aí para quem é leigo na palavra, aonde está o peso da justiça de Deus? Romanos capítulo 5 e versículo de número 12. Vamos lá juntos? Romanos 5, versículo 12, vai deixar muito claro. Assim, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por causa de um homem, e pelo pecado, então, a morte passou por todos os homens, porque todos pecaram, né? Então está bem claro que a morte só chegou por causa do pecado que entrou no mundo. Amém? Amém? E por causa do homem, o primeiro casal humano, o primeiro homem, Adão é o primeiro homem, né? Então, daí, por causa de um homem, o pecado entrou no mundo,
que não era para ter entrado, né? Mas entrou por causa do pecado, e aí, por causa desse pecado, a morte então veio para todos os homens, então, porque todos pecaram. Nasce de Adão e Eva, já nasce embaixo do jugo do pecado. Versículos 17 ao 19, estamos juntos aí? Aí olha a justiça de Deus. Então, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então veja bem, você está entendendo o que Deus está falando aqui? Se então pela transgressão de um só a morte reinou e passou a reinar por meio daquele pecado, daquele homem, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, esses reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Versículo 18, consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Diga glória a Deus. Logo, versículo 19, logo assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Aleluia. Amados, é importante entendermos que a nossa carne não pode predominar sobre o nosso espírito. Eu já expliquei isso. Somos 3 em 1, já expliquei, não vou explicar, pode ser que tenha pessoas pela primeira vez ouvindo uma mensagem dessa. Por que nós somos imagem e semelhança de Deus? Entendam isso definitivo. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus porque nós somos, assim como Deus, trino, 3 em 1. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Somos Espírito, alma, corpo. Espírito, alma, corpo. Pai, Filho e Espírito Santo. Espírito, alma, corpo. Uma dessas partes foi contaminada. E Deus, então, para não condenar as outras 2 partes, que é o espírito e a alma, ele condenou a carne voltada para o pó. Vocês estão entendendo? Então nós somos. Só que a carne, se você não vigiar, porque lá no primeiro homem foi dominada pelo diabo, foi entregue para ele. Então, ele passou a ter o domínio da carne do homem. Por isso que muitas pessoas às vezes não entendem porque que fica entre duas situações, 2 pensamentos, porque ainda a tua carne está sendo governada pelo diabo, em algumas situações contrárias à palavra de Deus. Compete a você, como está em Gênesis 4, quando Deus se dirige a Caim, que acabou de matar o irmão. Ele está lá com a testa toda franzida, bravo, e Deus chama ele e fala: Caim, por que você está com essa testa franzida aí? Por que você está com essa expressão feia aí? Por que está com esse mau humor aí? Pode olhar em Gênesis 4, você não está escrito praticamente isso, né? Ele não responde nada. Aí Deus então cutuca, né? Onde está seu irmão? Olha o que ele responde pela boca do demônio, né? Por acaso eu sou tutor do ordem do meu irmão, agora tinha matado o irmão, acabado de matar o irmão. Mas antes Deus fala assim: você está com essa cara feia por quê, hein? Porque eu aceitei a oferta do teu irmão, que ofereceu o melhor das coisas que ele tem, e você ofereceu o resto, porque é isso que muitos crentes fazem, né? Tem crentes que dizem que amam a Deus, mas oferece só o resto para ele. Nunca oferece o melhor, oferece o resto. Hoje estou com tempo, vou para a igreja. Isso aqui sobrou, esse mês sobrou, não tem nada, vou dar isso na igreja. São os espíritos de Caim que ainda habitam no meio da carne de muitos. E Deus só fica observando. É por isso que você vê crentes de testa franzida, mal-humorado, vive tendo problema na vida financeira, porque nunca vai ter uma estabilidade. Por quê? Porque ele dá o resto. Ele acha que Deus se agrada do que ele faz. Mas enfim, aí você vai observar em Gênesis 4 que Deus fala para Caim: se você tivesse dado o que o teu irmão deu, o mesmo sentimento que ele faz, fazer o que ele fez, eu também recebi do teu, né? Mas você não faz isso, você prefere dar lado para o inimigo, porque o pecado jaz às portas, ele está na porta, ele está aí operando o tempo todo, aí vai entrar em comunhão com a palavra revelada, em que o diabo anda em redor. Então, Deus lá atrás em Gênesis já falou para Caim, falou: o pecado jaz, dorme na tua porta, está o tempo todo ali,
Porque compete você dominar ele. Leia Gênesis 4, você vai ver que é isso que está sendo dito lá. Ali é um ensinamento. Para ninguém ter desculpa, porque a nossa carne ela é fraca. Jesus falou isso, a carne é fraca. Mas compete a nós dominarmos a carne. Se você não vigiar e manter certos sentimentos aí no teu coração, alguns desejos carnais, você vai ser continuando deixando que o inimigo naquela área. É como se você convidasse Jesus para entrar na casa que é dele, ele é o proprietário, né? Porque você aceitou ele como seu Senhor, como seu dono, mas ele não pode entrar com os cômodos daquela casa, porque não convém. Aqueles cômodos você vê, você tem coisas que abominam ao dono. Você está entendendo? É mais ou menos isso. Não, o senhor veio me visitar, senta aí, toma um cafezinho comigo, fica à vontade. Não, mas eu queria dar uma voltinha na casa. Não, você pode. Aqui você pode ficar lá, não entra ali, não, porque ali tá, eu já fechei a porta, você não entrar realmente, porque ali, o senhor já sabe que ali vai ser agradável para o Senhor. Então a pessoa está ali deixando algo que ainda o inimigo está agindo. Você está compreendendo? Então nós temos que entender isso aí. Existem portais no nosso corpo. Olho é portal, ouvido é portal. Entendeu? Mas são portais que às vezes estão abertos ainda, então nós temos que vigiar. Mas vamos aqui. Voltando aqui. Deus então revela para Caim que ele deveria dominar a carne, né? E nós temos que entender isso, amados, que Jesus veio para nos salvar, está aqui, ó, o pecado entrou, mas vai sair por nomes, desde que eu entenda a mensagem da salvação. Então é importante nós entendermos que a carne não pode predominar. A carne não pode predominar. É nós que temos que tomar a frente da situação e lutar contra a carne. Para isso você tem várias armas. Um deles é jejum. Um deles é o jejum com a modificação da carne. Ah, eu não consigo jejuar. Você está profetizando que não consegue. É esse o detalhe. Ninguém consegue nada se profetizar que não vai conseguir. Você tem que falar, não, eu vou modificar minha carne, eu vou jejuar. Isso não estou conseguindo me livrar disso aqui porque eu não preciso jejuar. Eu vou jejuar. Então, se não sai com oração, vai sair com jejum. Se determina, luta, se esforça, clama ao Senhor, louve a Ele na hora da tentação, clame ao Senhor, Ele vai te socorrer na hora da angústia. Amém, amém? Mas vamos lá. Agora, em Gálatas capítulo 6, amados, Gálatas 6, vamos lá juntos? Versículo número 8 e 9. Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, né? Na igreja da Galácia. Vamos lá, capítulo número 6, versículos 8 e 9. Aleluia. Diz assim a Santa das Escrituras, que é versículo 8 e 9. Aquele que semeia para a sua própria carne, olha aí, aquele que semeia, alimenta a carne, né? Ele vai fazer o quê? Vai colher da carne corrupção. Então, aquele que semeia para a própria carne, da carne colherá a corrupção. É o tal do plantou, vai colher. Amém? Mas quem semeia para o Espírito, pode ver que esse Espírito não é um Espírito com letra minúscula, não é o próprio Espírito, é o Espírito de Deus. Aquele que semeia para o Espírito, com letra maiúscula, é o Espírito de Deus. Do Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito de Deus, colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo, no tempo devido, faremos a colheita, se não desanimarmos. Olha aí, está vendo? Então há um risco muito grande de você não entender que o tempo de Deus não é o seu tempo. Então a Bíblia se alerta que pode haver desânimo, é porque o tempo, você não pode limitar no seu tempo uma situação que você deseja. Entende? Tudo é no tempo de Deus. Aí está o ponto que nós queríamos chegar pelo Espírito Santo. Voltamos então agora para falar da fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. Nosso Deus então não age como nossos pais terrenos, que são levados por todo tipo de doutrina, de modismo, né? Uma hora a ciência fala, não bata nas crianças porque vão causar o trauma na mente deles. Outra época, desce a lenha nas crianças, aí pode ficar cheio mesmo, né? Olha como que muda, né? Então muda, vai mudando conforme gerações vão passando, né? A ciência diz que está evoluindo, mas nós estamos vendo que o mundo não está evoluindo, né? Pelo contrário, né? Se for levar para trazer a pé da letra, o mundo está evoluindo, cada vez mais desumano está. Né? Mas enfim, vamos entrar nesse método. Mas nosso Deus Pai não é como os nossos pais terrenos, que são levados por qualquer vento de doutrina, que aparece lá um psicólogo na televisão e fala, não, se você fizer isso agora o teu filho vai dar certo. Não é assim que se cria filho, né, mas se cria filho aqui, ó, ensinando o caminho da verdade.
dentro dos princípios bíblicos, e Deus não muda. Deus não tem modismo com ele. A Bíblia deixa muito claro que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Diga amém? E se tem alguém que fala, que é o primeiro a falar, olha, se for o caso, dá umas varadinhas, umas palmadinhas nos seus filhos, é a Bíblia. Ninguém está falando para espancar, mas está dizendo que dá umas palmadinhas, umas varadinhas, é a Bíblia. Por quê? Deus faz isso espiritualmente. Ele nos dá umas varadinhas de vez em quando, principalmente quando nós começamos a ser como tolos, né? Tolo é aquele que não obedece, né? Sábio é aquele que obedece a palavra de Deus, não é tolo é aquele que desobedece, que faz volta, não cumpre, né? Então, é assim por diante. Mas enfim, nós não temos um Deus Pai, Criador, como nossos pais terrenos, né? Ele não muda mesmo, ele é sempre o mesmo. Diga para o teu irmão do lado, com ele é tudo sim, sim, ou não. Amém? Agora, para que nós possamos realmente ver as promessas cumpridas em nossas vidas, é preciso que nós entendamos que Deus é quem é, e quem é aquele que sabe o que é melhor para nós. Primeiro, ele é onisciente, ele sabe de tudo. Então, primeiro temos que entender quem é Deus, o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, onisciente, onipresente, amigo onipotente. Então, temos que primeiro entender, para que nós possamos receber as promessas das nossas vidas, temos que primeiro entender quem é Deus. E saber que este Deus, onipotente, onisciente, onipresente, ele deixou bem registrado na sua palavra. Não é o que vocês querem. Não são os seus planos. Não são os seus pensamentos. Jeremias, capítulo de número 29, deixa isso muito claro. O profeta Jeremias, o Espírito Santo então escreve no capítulo 29, versículo 11. Olha os filhos de Imar. Fala, não ganhei, meu Deus, eu tinha uma promessa, não recebi. Pensei que ia ser mimadão, carnudão. Cuidado, carnudona, cuidado. Porque Deus disse assim, ó, versículo 11, capítulo 29 de Jeremias. Eu é que sei que planos e pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. E sempre são pensamentos de bem, planos de bem, e não de mal, para dar-vos o fim que desejais. Algumas traduções vai dizer que para lhes dar o futuro que anseiam. O que será que a alma mais anseia, Márcio? O que será que a alma mais anseia? O que você quer? Não, eu anseio né, para falar das coisas carnais de novo. Não. A alma anseia o que a palavra diz que a alma anseia. Vamos lá em Salmo 143, é lá que está escrito o que a alma anseia. Salmo 143, e se a alma, tá? Se a sua alma não está ansiando por isso, é porque você está dando lado para a carne, porque a tua alma, é Deus que disse isso no versículo 6 do Salmo 143. É Ele que disse assim: a ti levanto as mãos, porque a minha alma anseia por ti como uma terra sedenta, como uma terra seca. Diga amém? Então está aí, ó. Então o salmista, pelo Espírito Santo, escreve claramente, é Davi também: a minha alma anseia por ti como uma terra seca, necessita da água. Diga amém? Então, não há nada mais que a nossa alma deseja mais, a não ser que um dia estar na eternidade com Deus. Porque se não amar, se isso não acontecer, se for o oposto disso, estará na eternidade do sofrimento, no abismo eterno. Misericórdia. E a alma não quer soltar isso lá para se livrar da condenação. A alma deseja, mas ela foi criada porque ela foi criada por Deus. O fôlego que está naquele corpo, naquela vida, é de Deus. Então, a alma, sabendo disso, ela anseia estar com Deus. E Deus quer salvar a alma, porque Ele ama as almas. Diga amém? Então, não há nada mais que a sua alma anseie do que estar com Deus na eternidade. Então, todos os nossos anseios que envolvem este mundo e não envolvam o reino de Deus, se ficarem em segundo plano o anseio de estar com Deus, se você colocar qualquer outro anseio seu, qualquer anseio, que você pensa que é a tua alma, que deseja, isso é tudo a carne. Qualquer coisa que você coloque em primeiro lugar. Eu quero tanto casar com aquele homem, eu quero tanto casar com aquela mulher, eu quero tanto essa casa, eu quero tanto esse apartamento, eu anseio para ter um carro novo. Né? Sabe essas bobagens que a carne deseja? Mas não são bobagens, você é meu sonho. Tudo bem, Deus respeita o seu sonho, só que isso tudo vai passar.
tudo aqui na terra é vaidade, vai passar. E pode passar a qualquer momento, como já passou para tantos, né? Volto a dizer, não quero falar essas coisas que machucam. Se alguém da família assistir, machuca, mas quantas pessoas estavam fazendo um plano naquelas 62 pessoas que morreram naquele voo? Né? E aquela doutora, andando na esteira, teve um cai e morre. 26 aninhos só. Uma bela jovem de 26 anos. Eu vi a foto dela para Deus, só que, né? 26 anos. Então, amados, essas coisas que o homem fica sonhando, planejando aí, se tiver em primeiro plano, e colocar o plano, o anseio verdadeiro da alma, que é estar com Deus na eternidade, sabe o que Deus vai fazer? Ele está nos planos dele, te dar um carro novo, te dar uma casa nova, te dar uma esposa, te dar um marido. Está nos planos dele, até porque se você buscar na palavra, ele tem prazer em fazer essas coisas. Né? Você acha a base da Escritura Sagrada para todas essas coisas. Contudo, ele diz em Mateus 6, não andeis ansiosos por nada nesta vida. Aí vai dizer no versículo 33, antes buscai o reino de Deus, a justiça dele, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, então Deus tem prazer em te dar as demais coisas, mas que elas não sejam o anseio da tua alma, o desejo de Deus, isso tudo Deus compreende. É uma mistura de espírito, alma e corpo, embalado ali nas coisas que dão prazer. Isso é normal. Deus tem plena consciência que Ele conhece as nossas fraquezas melhor do que ninguém, que Ele nos criou. Amém? Contudo, você tem que entender, se isso tudo estiver à frente do verdadeiro anseio que a alma tem, Deus vai fazer assim, ó, corta, para, que estava pronto para ser dado para aquela casa, para tudo. Porque Ele está colocando em primeiro lugar o anseio por aquilo ali. Está uma ansiedade muito grande. Corta, para agora. Vamos restabelecer as coisas. Vamos fazer voltar. Então, aí, muitas coisas são alongadas por isso aí. Porque Deus vai trabalhar de novo você, voltar você para a posição de ansiar pela salvação. Isso tem que ser em primeiro plano. Se você andar em espírito, amados, presta atenção nisso, estou falando pelo Espírito Santo. Se você andar em espírito o tempo todo, que isso não é fácil, você tem que estar ouvindo, cheio de fé. Amém? Ouvindo a palavra de Deus. Se você andar em espírito, você não vai se importar com aquilo que você deixou de ter. Você está compreendendo? Tudo vai passar a ser segundo plano. Ah, não aconteceu aquilo lá, não tem problema. Não era de Deus, então. Olha só, não é briga, não é? Eu escuto isso da boca dela o tempo todo, para agradecer a Deus, porque nós andamos muito juntos, conversando, ela é discípula. Então, quando Deus me dava essa palavra, me fez lembrar de uma expressão que ela usa constantemente. Ela fala, só volta a falar, não estou nem aí, pastor. Se Deus der, Deus, se não der, amém. Por quê? Porque é uma pessoa que ela colocou como prioridade, não estou elogiando ela não, mas é que Deus me trouxe a memória, Ele me dando a palavra, Ele trouxe ela na minha mente. Porque Ele conhece o coração dela, Ele quer que nossos corações estejam assim, colocando tudo em segundo plano. Ou seja, o primeiro plano é a salvação da alma. Anseia estar com Deus. Esse é o objetivo. Deus é o que Deus mais deseja. Deus deseja que nós cresçamos na graça e conhecimento dele e sejamos o quê? Salvos. 1 Timóteo capítulo 2. Este é o maior desejo de Deus, que todos nós cresçamos na graça e no conhecimento dele e todos sejamos salvos. Diga amém? Esse é o anseio de Deus. Então, tudo que você colocar em primeiro plano, não tenha dúvida disso, vai te frustrar. Se você não tiver com o seu coração primeiro na salvação e deixar isso no segundo plano, Senhor, se for a tua vontade, seja feita a tua vontade, e deixar o coração bem baixo, mas dentro está enganar Deus também. Eu estou falando aqui, mas dentro do meu coração está só. Tá? O pensamento está assim, eu estou expressando, eu estou confiando. Não adianta nada. Nós estamos falando de Deus onisciente. Então não adianta tentar. De Deus ninguém se zomba, muito menos se engana. Então ele vai, na verdade, esperar você trabalhar essa área da tua vida. Nem que para isso você tem que passar por algumas provações. Por isso que ele diz lá em Tiago, por isso que o apóstolo Tiago escreve, lá no capítulo número 4, é escrito que lá em Tiago 4, olha o que Deus fala aqui em Tiago, capítulo 4. Deixa eu chegar lá, estou chegando já. Capítulo 4, versículo 3. Vamos lá? Ó. Pedes e não recebem. No versículo 2 fala, vocês cobiçam tantas coisas e não as têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem
lutando e fazendo guerras. Não tem porque não pedem. Agora vem no versículo 3. Pedem, mas não recebem. Por quê? Porque pedem mal para gastardes em vossos deleites, vossos prazeres. Olha aí, amados. E fique bem claro, amados, que o maior desejo da nossa alma é estar com Deus na eternidade. E o maior sonho de Deus é ver as almas salvas. Esse é o maior desejo de Deus também. Então, amados, Ele está determinado a salvar a tua alma. Doe o que doer. Sofra o que você tiver de sofrer. Não tem problema. Ele está determinado. Ele determinou que vai te salvar. Nem que para isso a tua carne padeça mesmo. Ele não está nem aí. Quando ele viu Jesus na cruz sofrendo, a Bíblia Sagrada revela em Isaías que ele teve prazer, alegrou-se de ver o Senhor naquele sofrimento. Por quê? Porque ali Jesus cumpriu uma missão espiritual. Agradou-se de ver o seu filho moído. Olha o que a Bíblia fala. Se ele agradou-se de ver o seu filho moído, porque havia um projeto muito grande naquela crucificação, profetizado quase 1000 anos antes. E Isaías viu pelo Espírito Santo. Ele vê a crucificação de Jesus certinho e fala: agradou-se meu Senhor de ver o meu Senhor moído. Olha só. Então não se iluda, amados. Esse é o mesmo Deus que está dizendo com você essa noite aqui pelo Espírito Santo. Eu vou fazer o que for para salvar a tua alma. Nem para isso eu te jogue no pó. Mas a sua alma eu vou salvar. Agora você tem um livre-arbítrio de escolher. Quer ir por amor ou quer ir pela dor? Uma coisa eu te garanto: eu vou te salvar. Eu vou buscar a tua alma nisso lá, chegando no inferno, mas eu busco ela. Estou falando pelo Espírito Santo, amados. Amados, quer um conselho? Você tem que entender que se você não desanimar, você vai ter êxito em tudo que você deseja. Porque se você treinar a tua mente, treinar a tua mente para colocar sempre a salvação em primeiro plano, as demais coisas serão acrescentadas, irmãos. É Deus que falou isso aí. Se você aprender a se doutrinar nisso aí, está resolvendo todos os problemas da tua vida. Você está entendendo, igreja? Então, amados, a palavra de Deus nos afirma que nós devemos perseverar em fazer a vontade da nossa carne. É errado, né? É claro que não é isso na Bíblia. Hebreus 10, 36. Vamos ver o que diz as Escrituras? Hebreus 10, 36 vai dizer assim. Hebreus 10, 36. Mais uma página. Ok. Porque necessitais de perseverança. Algumas traduções vão dizer paciência, mas o sentido do grego do original é perseverança, tá? Com paciência. Por isso que algumas Bíblias falam necessita de paciência, outras perseverança, porque o sentido da palavra original é perseverança com paciência. Então, por isso necessitais de paciência, de perseverança, para quê? Depois de haverdes feito a vontade de quem? Deus. De Deus. Olha aí, ó. Possais alcançar a promessa. Aleluia. Vamos ler os versículos 35 e 36? Vamos lá juntos? Versículos 35 e 36. Hebreus 10, 35 e 36. Ah, o ventinho tirou do lugar aqui, isso que eu estou vendo, não está batendo. Chegamos lá. Versículo 35 ao 38. Vamos ler juntos aqui. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Não abram mão, amados. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. É o que nós vemos agora, no versículo 36, né? Versículo 37. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo, versículo 38, viverá pela fé. E se ele retroceder, não me agradarei dele. Olha, minha alma não tem prazer nenhum em quem retrocede. Versículo 39. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas sim daqueles que creem para a salvação da alma. Diga glória a Deus. Vamos até o versículo 39. Concluindo essa mensagem,
vamos realmente focar, amados, na vida eterna com Deus. Igreja, vamos focar na vida eterna. Porque tudo neste mundo não passa de vaidade, e vai passar. O céu passará, a terra passará, mas a palavra de Deus jamais passará. Siga o anseio da alma e não da carne, pois a alma anseia por Deus. Amém? É por tudo isso que eu deixo o tema dessa mensagem para reflexão futura, que é firmes nas promessas de Deus. Amém? Então, ele tem promessas, muitas promessas. Tá? Tem promessas mesmo na sua vida. Nenhuma delas foram ditas em vão, que ele não permitiria. Tudo que você tem na sua memória de promessa dele, fica tranquilo ou tranquila que ele vai cumprir, desde que você esteja focado na sua salvação. Amém, igreja? Então, fique firmes nas promessas de Deus. Eu convido a igreja a colocar-se em pé, em nome de Jesus. Você que recebeu essa palavra, coloque a mão no peito e diga isso ao Senhor, mas diga com o teu coração aberto mesmo. Se você não entendeu essa palavra, se você não aceitou ela, peça que Deus te dê mais uma oportunidade de disciplina. Aí você tem a possibilidade de procurar na internet aqui, depois no gravado, tanto no Facebook como no YouTube, daqui uns dias está lá, com esse tema aqui, firmes nas promessas de Deus. Aí você pode refletir de novo e tentar entender. Deveria estar entendendo tudo já. Se você orou lá no comecinho e realmente se colocou na presença de Deus, ele já está o tempo todo testificando no teu coração essa palavra, porque foi revelada por ele. Então, se você não tem esse discernimento, não tire essa bobagem. Aí vai ser bobagem dita e vai ser uma hipocrisia, falando que não sente. Agora, se você sente realmente que essa palavra é importante para a tua alma, que você deve, que você é grato por ter recebido ela, diga isso a Deus. Eu vou fechar até meus olhos para você falar à vontade com Deus. Diga com todas as forças da sua alma: obrigado, Senhor, por essa palavra. Eu precisava ouvi-la e sei que o Senhor falou fortemente ao meu coração. Ajuda-me, Senhor, a fazer a tua vontade e não a minha. A minha será cumprida se eu estiver focado na minha salvação, na vida eterna com o Senhor. Eu sei disso porque o Senhor mesmo disse para mim não andar ansioso com nada deste mundo, porque as demais coisas, se eu buscar o teu reino e a tua justiça, as coisas demais serão acrescentadas. E eu creio em nome de Jesus. Diga amém? Então, fica com a tua mão no coração. Senhor, testifica mesmo no coração dos teus filhos e nas mentes deles, e na minha também, no meu coração, como o Senhor já fez isso hoje ao me dar a palavra. Reforça isso no meu coração, na minha mente, e faça isso no coração, na mente dos meus irmãos, todos esses presenciais e os que perseveraram e ficaram conosco também, assistindo essa live, ou que assistirão depois do gravado. Tudo é única e exclusivamente para a tua glória. Que haja libertação, haja restauração de vidas, mas principalmente transformação para a salvação, em nome de Jesus. Digo amém? Eu vou convidar todos, os que estão no presencial já com a folha, da primeira semana, que é hoje, ou de segunda, terceira, quarta, quinta, até a 7ª semana. Assim como ficarem em pé, assim como também os que estão na rede social com a folha já preenchida, colocar-se em pé e nós vamos orar. Os que estão iniciando a campanha ou em meio dela ou finalizando, convido a estarem em pé, em nome de Jesus. Quero orar por sua campanha. Agora você vai entrar na presença de Deus, você que está com a folha na mão, né? E vai falar com Deus enquanto eu oro a favor de vocês, tá? Vou aqui orar com concordância com o seu pedido, eu nem sei qual é, mas eu insisto, só Deus é onisciente. Então fale com Ele, que Ele está bem atento a cada clamor que é feito nesse lugar. E assim também na rede social, enquanto eu oro, você fala com Deus qual é o motivo da sua campanha. Ou, se você já está fazendo ela, vai falando com Deus: Senhor, eu estou aqui firme, o Senhor está me mantendo firme nesse propósito, me mantenha até o final, eu quero declarar a tua glória. Enfim, fale com Deus e exalte, engrandeça e coloque as coisas no seu devido lugar. Ele é Deus e está com os ouvidos atentos ao que seus filhos estão falando, em nome de Jesus. Pai, aí estão os seus filhos em oração, uns apresentando a campanha como no primeiro dia, outros estão no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, até outros encerrando a campanha hoje, mas todos com um único pensamento e certeza e convicção que entregaram em suas mãos. Estão convictos que essa causa está nas suas mãos. Então é para a tua glória que eu declaro:
Que a tua unção esteja sobre todos, Pai, o nome do Senhor seja glorificado com o resultado da fé desse povo. E o resultado é que o Senhor jamais confundirá ou decepcionará aquele que crê no Senhor. Eu sei que o Senhor entrará com providência, no tempo devido, todos darão louvores ao Senhor, te exaltarão com testemunhos, porque reconhecem que o Senhor é Deus e nas tuas mãos entregam essas causas. E eu, junto com eles, em concordância, mesmo sem saber qual o propósito de cada um, eu estou aqui ligando com eles na terra para estar ligado com o Senhor. Que sim, que aquele que está fazendo com fé, confiando no Senhor, será o que a tua palavra diz que eles são, mais que vencedores em Cristo Jesus, para a tua glória, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Esta é a minha oração sacerdotal a respeito da sua campanha. Você que está aí iniciando no meio, finalizando, fale com Deus agora junto com os seus irmãos sobre a sua campanha. Digam todos com a sua voz: Senhor, digam: Senhor Deus, eis-me aqui, em nome de Jesus, orando junto com os meus irmãos, e todos com o mesmo propósito, de declarar a glória do Senhor sobre essas campanhas. Eu darei testemunho, porque eu sei perfeitamente a quem estou entregando. Entrego nas tuas mãos, pois sei que de ti eu receberei a vitória, em nome de Jesus. Diga amém. Eu concordo com a sua bênção, com a sua vitória, em nome de Jesus. Pode se assentar, guarde a sua campanha, apresente com fé. Toda vez que você estiver orando, se você estiver perto da tua Bíblia, está guardadinho lá, pega a campanha e ora: meu Senhor, estou aqui firme nesse propósito, crendo no Senhor, enfim, honra o Senhor com a sua fé e Ele honrará a sua fé. Deus se agrada muito quando Ele encontra fé. E fé não é religião, né, amados? Fé é o dom que vem a você de Deus, para você ter certeza e convicção daquilo que você espera, mesmo não vendo, né? Amém? Estenda as mãos então em direção à urna, em direção a essa câmara, para abençoar
a cada dizimista, a cada ofertante, semeador, investidor e empreendedor que Deus separou para esta obra. Deus, em nome de Jesus eu quero abençoar, Senhor, mas que seja apenas uma bênção sair de meus lábios, mas vinda do Senhor, para cada dizimista, para cada ofertante, cada semeador, cada investidor, cada empreendedor do povo, e que venha a unção da prosperidade sobre eles, porque eles fizeram esse gesto com amor, com alegria e com fé, honraram a tua palavra. Então, Senhor, eu abençoo todos eles, mas não quero deixar de abençoar com a libertação aqueles que ainda não entenderam esse propósito, que é plantando se colhe, que é dando se recebe. Pai, perdoa esses que ainda acham que estão fazendo isso para o homem, Senhor. Perdoa aqueles que ainda acham que, não congregando, não tem esse compromisso mais. Perdoa, Pai, eles não sabem que estão fazendo um mal para si mesmo. Então, Pai, libera uma unção para destruir esse jugo do inimigo na vida desses pais, e que eles possam, Senhor, ter a liberdade de ser libertos de uma maneira tal que a prosperidade que vem do Senhor venha sobre eles, assim como virá sobre os fiéis, dizimistas, ofertantes, semeadores, investidores e empreendedores dessa obra. Tudo que eles depositaram aqui, Senhor, aqui, agora nesse momento presencial, ou pela rede bancária, através do Pix, ou até mesmo da transferência bancária, que seja multiplicado na vida deles de uma maneira tal como está na tua palavra. E nunca falte aqueles que são fiéis. Honra mesmo a fé deles, Pai. Multiplica como o Senhor faz com quem obedece a tua voz. Pai, é para a tua glória poder estar. Que a gente continuar sendo bênção para eles, será bênção e prosperidade para a tua obra e para aqueles que o Senhor separou para dela depender, em nome de Jesus. A igreja concorda, diga amém? Meu amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica Mão de Deus, nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja. É uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou. Basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, e também, no caso, você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí, é meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail, eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim. No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele, o que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele, descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal. No caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo. Uma semana após, você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né? Ou no canal do YouTube, ou no blogspot da igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. E aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca, então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você
escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque Ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima semana. Cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ali e há um espaço, a partir da segunda semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante, até a sétima semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé você já toma posse, em nome de Jesus, mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, ele é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você no anexo um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus.